Boa tarde, Silvio, boa tarde, Marcelo. Estamos começando aqui nosso primeiro Papo de Pais, né? Nós, como pais pela diversidade, do coletivo Mães pela Diversidade, hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouco sobre como foi nosso momento de revelação, nosso momento de aceitação, como foi esse início dessa nossa luta aí e convívio com nossos filhos. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, Washington. Boa tarde, Silvio. E boa tarde, Silvio. O Marcelo, você é pai de trans, né? Isso mesmo, Washington. Eu sou o pai de um adolescente trans. De um menino trans? De um menino trans. Legal. O Silvio... Você quer que eu comente alguma coisa? Só falar, o Silvio também como eu, sou pai de gay, de um menino gay. Boa tarde, meus queridos, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou pai de 3 filhos, né? 2 meninas e o Vitor, que é gay, né? E estamos há um tempinho aí acompanhando o Mães pela Diversidade e agradeço muito aí o convite para fazer parte dessa live. Legal, muito legal. Também sou pai do Vitor, né? O Vitor e da Laura. Então vamos começar com o Marcelo. Marcelo, assim, como é que foi essa descoberta, né? Você disse, né, seu filho é adolescente. Como é que foi isso? Né? Como você descobriu? Como ele se revelou? Se você percebeu? Conta um pouco para a gente da tua história, Marcelo. Com muito prazer, Washington. E que bom, primeiro, né, dizer que bom que a gente está aqui conversando e tomara que tenha um monte de pai aí nos ouvindo, nos assistindo, né, porque a gente estava até conversando, nós temos um grupo no WhatsApp, não é isso, Washington? Estávamos até conversando esses dias que o Mães, ele tem cerca de 2.000, o Mães pela Diversidade, né, o coletivo, a ONU, cerca de 2.000 mães, e tem só 40, 50 pais, é mais ou menos nessa faixa, né? Menos de 50 pais, então uma que tenha bastante pai que nos ouvindo, nos assistindo agora e que possa nos assistir depois, que não seja ao vivo, né? Para nos chamar aí, a gente está convidando esses pais para participar com a gente desse grupo, né, Washington? Com certeza. Eu sou pai de 2 filhos, né? Eu tenho uma menina que é a Marcela, de 16 anos, e eu tenho o Murilo, que está com 13 anos. E o Murilo, assim, a nossa experiência com o Murilo foi uma experiência, assim, muito esparramada no tempo, sabe, Washington e Silvio? Foi muito esparramada no tempo, no sentido de que a gente, desde bastante tempo, a gente percebia algo diferente nele, né? Então, por exemplo, ele não queria brincar de boneca, não queria colocar vestido, né? Com 2, 3 anos, isso era muito forte, assim. Essas brincadeiras, né, que eram brincadeiras mais de menina, ele não queria, e por outro lado, ele ia para o lado dos meninos, ele queria jogar, né? Tem até uma passagem interessante, que na escolinha infantil que ele estudou, as meninas faziam balé e os meninos faziam judô, né? E ele não queria saber de fazer balé, né? Às vezes que ele ia fazer balé, ele ia bem burrado, nem acompanhava muito assim o grupo mesmo, né? E aí ele pediu que ele queria fazer judô e foi o primeiro caso na escolinha, né? Inclusive, a gente teve alguma resistência assim no início, mas depois o processo foi legal. Ele começou a fazer judô e mais umas amigas dele também começou a fazer judô, né?
Então a gente percebia alguma coisa assim, né, de diferente, e eu tenho irmã LGBT, cunhada LGBT, enfim, a gente foi observando assim e falando assim, vamos deixar, vamos observar, né, que provavelmente vai ser uma menina lésbica, né? A gente imaginava assim. Uhum. Mas quando ele estava com 9 anos, aí ele veio para a gente e disse assim, ó, tem alguma coisa de errado mesmo, né? Eu já faz tempo não me vejo como menina, me vejo como, assim, um resumão do resumão do resumão, né? E aí, a partir daí, para a gente, sim, foi uma outra elaboração que a gente teve, né? Porque a nossa cabeça vinha muito numa direção de pensar que a gente teria, né, uma letrinha das letrinhas, e de repente a gente foi ter a letrinha T, né? Uhum. E aí foi aí que a gente conheceu Mães pela Diversidade, foi aí que a gente foi buscar informação sobre essa questão. 3 anos atrás, 4 anos atrás, já tinha alguma informação sobre crianças transgênero, mas a informação ainda era pequena, né? E aí fomos buscar. Isso foi o mais fácil. Difícil foi eu mesmo, como pai, assumir essa história e sair do armário. Isso que foi difícil. Mas aí, na chance que a gente tiver, eu posso contar um pouquinho. Então, é isso que eu queria saber de você. Como pai, né? Como é que foi isso, assim, a sua... você sair do armário, você ter que falar para as pessoas, ter que tornar público, porque depois eu vou contar a minha história, e o Silvio também, mas acho que a maior dificuldade que a gente, como pai, tem é essa, de sair do armário, né? De falar para as pessoas, porque eu não sei vocês, mas eu, no meu caso, o que mais pegou foi isso, assim. Eu me importava muito com a opinião das pessoas, do que elas estavam pensando, de como elas iam reagir, do que até com o meu próprio filho, né? Então, assim, como é que foi para você sair do armário e falar, pô, eu tenho um filho trans? É bom você tocar nisso, porque tem esse momento, né, Washington? Em algum momento a gente tem que fazer isso, né? E a gente não faz isso logo em seguida da revelação. Em geral, pelo que eu vejo, né, as famílias que eu acompanho, que eu conheço e tal, são 2 momentos aí, e esse momento da gente sair do armário, ele precisa acontecer, né? Ele precisa acontecer. E é muito difícil, porque a gente tem toda uma cultura, e fomos criados, né? Eu tenho 51 anos, é toda uma cultura machista que cobra da gente repetir, né, determinados comportamentos que a gente, de repente, repete para se sentir aceito, para não... né? Mas então me veio isso aí, e agora, né? Primeiro que eu queria ser muito franco e dizer o seguinte, né? Uma coisa que me veio na cabeça foi assim, tá bom, eu aceito, tal, né? Vou entender, vou aceitar, vou acolher. Mas foi no vizinho aqui, por que não foi na família do lado, né? Eu vi isso e eu vi bastante gente comentar algo parecido, né? Você não quer que seja com você. Eu aceito. Tenho um amigo gay, né? Tenho, enfim, na família e tal. Mas por que comigo, né? A gente acaba se perguntando também essa questão, assim. E olha que eu sou da área da sociologia, né? Então eu entendo de estatística, certo? Mas mesmo assim você fala, pô, estatística tinha que ter sido comigo, né? Podia ter sido o Silvio, podia ter sido o Washington. E foi. Mas eu acho que sim. Aí, passado isso, elaborado isso, cara, você começa a pensar no futuro do filho, no amor, no acolhimento. Isso vem forte mesmo, né? Isso vem forte. E num dado momento você percebe que você tem mesmo que abrir, né? O Murilo ajudou muita gente, porque o Murilo meteu no Facebook, né? Ele descobriu no Facebook que você podia mudar o gênero. E quando você o gênero no Facebook, eu acho que ainda é assim, né? Hoje ele não está mais no Face, ele fala que é coisa de velho, ele está no Insta, né? Sim. Mas você muda o gênero lá na configuração,
muda toda a timeline, passou tudo para Murilo. Então, ele nos ajudou, né? Ele ajudou a comunicar, ele foi muito corajoso, né? Legal. Aí eu tive que sair do armário também. Ele foi corajoso, eu não podia fraquejar, né? Sim, com certeza. Legal. E o Silvio é pai do Vitor. Isso né? mesmo. O Vitor é gay, né? E conta um pouco da história disso, como foi a descoberta, como que foi, né, a aceitação. Né? Você é um Eu dos sou primeiros pais aí Pais pela Diversidade. um primeiros, né? Eu fui. O Vitor está com 26 anos, né? E quando foi lá por 2006, 2007, nós estávamos. Nós já tínhamos algumas percepções, vamos dizer assim, desde sempre, né? O Vitor era uma criança que não socializava com os outros meninos, por ter duas irmãs, eles andavam sempre juntos, ele não tinha muitos amiguinhos, né? A gente colocou ele para fazer natação, ele para fazer basquete, tudo que era esporte que aparecia, a gente tentava colocar e ele não se dava muito bem. O único lugar que ele realmente se deu bem, que ele se sentiu confortável, foi na natação. Até porque ele caía na piscina, saía nadando lá e ninguém enchia o saco dele. Né? Ele não socializava direito, a gente falou, não, tem algum problema, vamos lá. Ele com 3 anos, com 2 anos, tinha muita dificuldade de fala, a gente levou ele na Fono, a Fono fez um trabalho excelente, e a partir daí a gente começou a ver que ele tinha essa dificuldade de relacionamento, levamos ele no psicólogo, tem um psicólogo muito famoso aqui em Santos, que fez uma lambança danada, falou umas besteiras bem, assim, seu filho é gay, com 4 anos, né? E a culpa é sua, falou para mim. Aí eu fiz essa cara assim, falou, porque você não dá o exemplo. Aí, quer dizer, então, sempre, desde o princípio, a gente tinha a percepção de que ele seria gay, né? Quando foi em 2006, ele saiu do armário, eu estava até trabalhando no Litoral Norte, vindo do Litoral Norte, minha esposa liga e fala, o Vitor é gay. Eu falei, tá, espera eu chegar em casa. Né? A gente foi Estava na estrada. Na estrada, né? Aí fomos conversando, coisa e tal, ele estava com 2006, ele estava com, acho que uns 14 anos, 13 anos, a gente falou, calma, vai devagar, se conhece primeiro, né? Vamos, deixa caminhar, né? Ele já fazia parte de um outro movimento que a gente até hoje faz parte, que é a Federação de Bandeirantes. Isso ajudou muito ele, né? Porque ele conseguiu se desenvolver. Um dos pilares da Federação de Bandeirantes é justamente fazer com que crianças e jovens se desenvolvam, tenham o potencial máximo. E isso daí ajudou bastante ele na parte de integração com as pessoas. E para a gente foi muito aberto isso daí. Então não teve esse momento de falar assim, nossa, meu filho é gay. Não, a gente sempre soube que o Vitor, lá no fundo do nosso coração, a gente sempre soube que o Vitor era gay. Né? Uhum. E esse momento de aceitação foi um momento muito aberto, muito, assim, no tempo, no espaço de tempo foi muito aberto, foi muito amplo. Né? Aí a gente foi caminhando. Um dos momentos mais assim, amplos foi quando a gente chegou para a família e falou, o Vitor é gay, coisa e tal, e né, a família, entre aspas, aceitou, e depois foi aparecendo aquelas historinhas que sempre acontece, né, então tipo, colocar uma piadinha esdrúxula, e você fala, não é, não, a opção do teu filho fala, não é opção, é orientação, quer dizer, então sempre teve aqueles atritos que em toda a família acontece, e aonde a gente vai chegando no momento que a gente tem que falar, olha, a opção é o Vitor. Né? Então, a gente vai continuar sendo família, mas a nossa opção, não a do Vitor, a nossa opção é o Vitor. A nossa opção é prestar apoio ao Vitor.
Vocês vão continuar morando no meu coração, mas o Vitor é a minha opção. Segue com a tua vida, eu sigo com a minha. Nas festas a gente bate palma nas costas do outro e beleza, né? Mas a nossa opção, tanto é que uma situação engraçada, né? Quando a minha filha mais velha namorava, ela chegava e falava assim, ó, eu sou a Bruna, eu tenho isso, coisa e tal, e meu irmão é gay, tudo bem para você? Se não tem, a gente para por aqui. Né? Quer dizer, então a família toda meio que se fechou. A opção é o Vitor, a opção é dar suporte ao Vitor. E a gente conseguiu fazer com que isso fosse uma coisa muito natural para a gente, né? E Então, para você, você não teve momentos de conflitos assim com você? olha Foi só, mais eu trabalho suave? com construção. O meu histórico é construção civil pesada, né? Eu venho de construir porto, eu venho de construir o terminal de trólebus ali do Jabaquara, eu construí, quer dizer, então, é um ramo extremamente rançoso, é um ramo extremamente machista, né? Tanto é que, na primeira vez que a gente foi na parada, o pessoal mandava uma mensagenzinha assim, falando assim, abre o link do teu celular para dizer que você não está na parada. Eu respondia, mas eu estou na parada. Aí o cara falava, não, dava risada, né? Falava assim, o Silvio escrachando, falava, não, mas eu estou na parada. Aí eu tirava a foto de cima do caminhão e falava, eu estou na parada, meu filho é gay, eu estou na parada. E aqui é um ambiente hiper legal, vem para cá. Aí o pessoal achava, né, tomava aquele choque e parava de mandar mensagem. Né? Uhum. Quer dizer, então, a dificuldade que teve foi justamente nesse ambiente falar, não, meu filho é gay. E não é só isso que o define. Né? Meu filho também de Ares, é birrento, né? Tem várias outras coisas que ele é, mas ele é gay. Uhum. Né? E isso não o define. Isso Uhum. ajudou a eu ser uma pessoa muito melhor. Porque eu tive que deixar todo um ranço que eu caminhava também, que com essa história de piada de gay, essa coisa e tal, é normal. Não, não é normal. Não é Sim, normal. A gente chega um momento que a gente percebe que isso machuca, né? E que sim. isso é uma coisa que pode completamente passar. E com isso veio também a consciência de que as outras minorias sofrem bastante com essa percepção de que isso daí é normal, é só brincadeira, é tiração de sarro. Não, não é. Não é. Uhum. É tripudiar sobre uma coisa que você não conhece, é tripudiar sobre uma coisa que você não passa e que machuca a pessoa. Né? Então, isso me fez ser uma pessoa melhor. Muito melhor. Muito melhor. Né? Eu acho que todos Legal. nós. Então, Sim. esse caminhar nos levou a vários outros. E esse caminhar de acompanhar o Vitor nos trouxe para o Mães. A Maria, né, a minha esposa, ela entrou e falou, tem um movimento maravilhoso, eu estou fazendo parte, vamos junto. Eu falei, vamos junto, né? E aí a gente foi acho que foi em outubro, numa reunião lá na Casa da Clarice, pessoa fantástica, nossa coordenadora estadual, uma pessoa linda, amamos de Sim. paixão, e a gente foi crescendo, né, já fazem 4 anos, assim. Conhecemos outras pessoas aqui em Santos, temos um movimento, foi uma luta muito grande, há 2 anos atrás conseguimos fazer a primeira parada aqui, né, que foi uma parada que foi legal, mas num ambiente não tão bom. Jogaram a gente lá, para quem conhece Santos, lá em frente ao Museu Pelé, lá no canto do Valongo, lá no começo do cais. A nossa parada saiu pela Avenida do Cais, entrou numa avenida, chegou na Praça Central e parou. Aí, ano passado, não, Sim. a gente já trouxemos, já conseguimos trazer ela para frente da Catedral, quer dizer, já foi um outro ambiente, a gente está num caminhar, e isso daí também trouxe um caminhar com o pessoal aqui da Baixada, estamos com um crescente de envolvimento. Já temos 3 pais, né? Legal. Vamos ter mais. Queremos que Legal. mais, venha conversar, venha trazer, dividir experiência. É muito legal. Muito legal. Legal, Silvio. Eu sou o Washington, vou falar um pouco também do meu momento. Meu momento foi um pouco diferente, né? Até, assim, admiração total para o Silvio, para o Marcelo, que, na verdade, a minha realidade foi muito, muito diferente, né? Eu sou pai do Vitor também, que vai fazer 27 anos em outubro, tem 26, praticamente é a mesma idade do teu Vitor, né, Silvio? O meu Vitor também. E para mim foi um pouco diferente que, assim, eu nunca percebi nada, né? Eu nunca tive
assim, uma percepção do que se ele gostava de coisas diferentes ou não. Porque eu, na verdade, eu mesmo vivi quando era adolescente, criança, tal. Por exemplo, o Marcelo falou, tinha o balé e ele queria fazer judô. Eu fazia judô, mas queria fazer jazz na época. E meu pai, né, assim, nordestino, enfim, com a pouca cultura dele, achava um absurdo esse tipo de coisa e não deixou, né? Então, assim, para mim era normal esse fato de repente, olhar para um lado mais feminino. Então, mas eu nunca percebi isso no Vitor, assim, nunca tive falar era ou não era, né? Minha mulher fala que ela sempre disse assim, eu sempre soube, a minha filha também falava, percebia, mas eu não percebi nada. E a revelação foi, creio que aos 21 anos, foi num almoço de domingo, e né, como eu gosto muito de cozinhar, tal, tinha cozinhado, feito o almoço, e de repente estava ali sentado conversando, e ele, preciso te falar uma coisa. Eu falei, tá bom, que é? Aí ele, pai, eu sou bi. Assim, como bi? Bi. Eu gosto de meninos e gosto de meninas. Na verdade, eles sempre começam com bi, né, para dar uma aliviada, talvez. E mas de repente, assim, meu mundo caiu, né? O meu chão se abriu. Eu não consegui assim aceitar, entender o que estava acontecendo. Levantei, fui ao banheiro, entrei no chuveiro, tomei um banho, né? Diz que o pai de gay chora no chuveiro e chora mesmo, porque eu chorei pra caramba. E mas assim, aquele meu choro era um choro de, cara, o que está acontecendo, né? Porque assim, eu tinha amigos gays na minha adolescência, meu melhor amigo do trabalho era gay, eu tenho um sobrinho gay desde sempre, era para mim normal os gays, enfim, né? Eu achava que tudo bem, mas quando caiu, né, a notícia dentro da minha casa, eu assim não soube lidar com isso. Foi muito complicado porque de todos os sentimentos que eu tinha, eu descobri naquele momento que eu era homofóbico, né? Porque eu estava sendo preconceituoso com o meu próprio filho e foi um tempo muito difícil porque foi ele falar isso e só a gente não sentou e conversou e como é que isso aconteceu? Porque a gente já não tinha uma relação muito forte, né? Ele tinha uma ligação mais com a mãe do que comigo, mas normal, o filho se dá mais com a mãe, a filha se dá mais com o pai, enfim, aquela coisa que a gente cria na cabeça da gente. Mas só depois de tempo, agora que eu entendo que as minhas atitudes heteronormativas, né, como piadas homofóbicas, como o jeito de falar, eu brincava em termos, né? Assim, eu sempre chegava para ele e falava, ô viado, não sei o que lá, tal, né? E, e depois de um tempo ele me disse, nossa, como isso era ofensivo, né? E para mim, eu não tinha a mínima ideia disso. Bem, e assim, foi uma batalha porque foi difícil aceitar, né? E
E a relação da gente foi ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil. E a gente quase já não se falava, a gente quase não se tocava, né? Até que ele saiu de casa, não por ser expulso nem nada, mas porque ele trabalhava e estudava em São Paulo, tá? A gente mora em São Bernardo, e meio que a desculpa era a distância, mas na verdade era a relação da gente que era pesada, era um clima pesado. E ele foi morar fora, tal, e assim. E a coisa foi cada vez ficando mais distante. E de repente, assim, eu comecei a perceber, caiu minha ficha, que eu estava perdendo meu filho, né? Perdendo a coisa que eu mais amava, que são meus filhos, e eu estava perdendo o Vitor. E eu precisava encontrar o Vitor, né? Novamente. Mas para encontrar o Vitor, eu precisava me encontrar. Eu precisava encontrar esse pai que tinha se perdido no meio do caminho, né? E eu precisava de ajuda, né? Foi quando eu conheci o Mães pela Diversidade, através do procurando na internet, um grupo de ajuda de pais, né? Buscava lá pais de gay, grupo de auxílio, tal, e não tinha, né? É como a gente fala, né, Marcelo? A gente é tão pequeno, né? Mesmo dentro do Mães, a gente já é pequeno. E dentro do mundo, a gente é menor ainda. Né? A gente não tem, né? A gente não tem com quem falar, um igual para falar, um pai para conversar. E aí eu vi o grupo de mães e falando da Clarice, que nossa coordenadora estadual, que eu amo de montão também, meu primeiro contato foi com a Clarice. E aí ela me apresentou o Mães e a gente foi para uma primeira reunião. De repente, assim, aí eu vi lá um bando de mulheres fortes, falando, e era perto da parada, e elas estavam organizando a parada, e assim, era uma coisa tão natural, né? O orgulho que ela tinha dos filhos e fazer um evento que era da parada, que elas iam participar, e mas a questão naquele momento eu achava a opção, não sabia, não tinha essa coisa de orientação, mas na minha cabeça era a opção, né? É, era o menos relevante. Eles estavam falando dos filhos, das pessoas que ele ama, que eles amavam e como eles iam homenagear os seus filhos, né? E aí conheci mães de outras letras, de lésbicas, de trans, né? E falei, gente, aí eu me entendi como eu estava sendo, eu vi como eu estava sendo pequeno, sabe? Como assim era como eu não estava entendendo, aceitando meu filho, porque até então, né, a gente não expulsei, não briguei, não gritei, não falei nada. Aí muita gente fala isso que é aceitação. Não, não era aceitação. Eu estava convivendo com o Vitor, mas não aceitando. Porque eu aceitei mesmo, Marcelo, quando eu saí do armário. Sabe? Quando eu falei para todo mundo, sim, eu sou pai de gay e vou postar coisas no Face, vou falar no meu emprego, vou dizer para o mundo que assim, eu sou pai do Vitor e o Vitor é gay, como o Silvio falou, né? Estou fechado com meu filho e quem quiser tá aqui, quem não quiser. Então, assim, e para você ver como a gente não se falava, não falava disso em casa,
A minha mulher já conhecia o Mães e fazia parte do Mães há um ano, quando eu descobri o Mães. Ela já fazia parte dele há um ano. Enfim, mas o Mães me ajudou a conhecer outras mães, outros pais, e entender que o mais importante é a felicidade dos nossos filhos, né? E aí sim, eu vi que quando eu comecei, quando eu saí do armário, comecei a entender o Vitor, entender que não era uma opção, mas sim a sua orientação, que ele estava sendo feliz daquele jeito. E eu comecei a militar pela causa dele. A gente ficou mais próximo, a gente ficou mais amigo, a gente começou a realmente ter uma relação de pai e filho que em 20 e poucos anos a gente nunca teve. Então, eu digo hoje que a melhor das coisas que aconteceu no mundo para mim, como pai, foi o Vitor ter se assumido e... Desculpa, gente, eu sou chorão, vocês sabem disso, né? E a relação da gente Você ficou... falou que você não ia chorar. Mas não adianta, eu falo isso, eu choro, porque, assim, para mim foi um processo muito trabalhoso, eu magoei muito meu filho, eu sei disso que eu magoei muito ele, mas a gente teve um recomeço, a gente teve uma chance de recomeçar, quando eu conheci o Mães e comecei a entender, a gente recomeçou, e a gente vive feliz pra caramba hoje. A gente vive muito feliz, a gente tem uma relação muito boa e de amor, assim, independente de qualquer coisa. E é muito bom ouvir histórias, né, ter iguais como o Silvio, Washington. como o Marcelo, né? Então isso é muito, muito legal. Da minha história é essa, né? Mas assim, eu queria voltar para o Marcelo, porque assim, eu tenho, como a minha experiência é com o Vitor, que eu acho que acho não, tenho certeza, né? Assim, do que eu conheço hoje, o gay ele é o menos de todos que sofrem preconceitos. O gay é o que sofre menos, né? Lógico que sofre menos. Mas o trans é algo que é muito difícil ainda, né? As pessoas aceitarem, e principalmente aceitar quando a gente está falando de uma criança. E eu queria que você falasse um pouco mais, Marcelo, sobre isso, sobre ser pai de trans e como que é conviver com esse preconceito que, na minha visão, né, não sei se o Silvio concorda comigo, né, mas assim, é muito mais pesada, né? Eu concordo com você, viu, Washington, assim, no sentido de ser diferente mesmo, essa experiência, né, com um filho homossexual, com um filho trans, uma filha trans ou uma filha lésbica, enfim. Acho que o que é comum aí, que eu queria cá, eu quis até falar rápido do meu caso, porque eu acho o depoimento muito forte, assim, né? O seu depoimento é muito poderoso, muito sincero, né, Washington? Porque eu acredito que representa a grande maioria dos casos. É possível que eu e o Silvio aqui sejamos uma exceção, né? Que só explica a regra, que é toda essa dificuldade que você apontou, né? E que eu queria destacar duas coisas, assim, que são muito importantes. Primeiro, assim, lutar contra isso e seguir o caminho que você seguiu
faz com que a gente não se afaste de nossos filhos, né? Porque as histórias são assim, o filho saiu, foi embora e nunca mais voltou, né? Parece a música do Tim Maia. Então, acho que a gente garante que a gente não vai se afastar daquilo que a gente mais ama. Passar por cima disso é poderoso por isso, né? E também eu acho que é muito forte, porque isso transforma a gente, como você falou, né? Nossa, parece que você tira, não sei qual, se você pensa assim, eu sinto que eu tirei uma mochila de campanha do Exército, 50 quilos das costas, né? Porque uma coisa é você fala assim, não, tá bom, é meu filho, vou amar, vou acolher, mas eu vou aqui no prédio falar para todo mundo no condomínio, né? Teve um momento que eu tive que falar para todo mundo no condomínio, porque aí o meu filho começou a sofrer bullying e tal, e eu precisei me posicionar, né? Mas nossa, a gente tira uma mochila das costas muito pesada, né? E eu acho que, então, é difícil o caminho, mas que é muito bom. Não tem fim esse caminho, né? Vai ser a vida inteira, mas quando a gente ultrapassa essas primeiras, né? Esses primeiros obstáculos, eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa muito melhor hoje, né? Certo? Sim. A gente estava até conversando informalmente esses dias, e como eu falei, né? Eu sou de uma geração que a gente saía como adolescente, de carro, fazer o que hoje à noite? Nós vamos zoar os travecos. Sim. Né? Cada vez que eu lembro disso, eu fico mal. Mas eu tenho que elaborar isso também, porque eu agia como um adolescente da minha época, né? E foi. Hoje eu tenho que lutar para que isso não aconteça mais, né? Mas eu sou dessa época, né? Eu tenho esse tipo de criação e eu estou falando isso para mostrar como a gente pode superar, né? E a coisa pode ficar leve, pode ficar feliz. Tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível. Não estou dizendo que é simples. Tanto é que mesmo na minha história eu gosto de isso. Falou assim, ó, não, nossa, Limão, foi tudo bem com você. Foi tudo bem só até a primeira página. Essa que é a verdade, né? Só até a primeira parte, todo tipo de dificuldade. Assim, não tenho dúvida, né, que eu não estaria aqui conversando com vocês, essas coisas, e não teria conhecido tanta gente bonita, interessante e sincera, né, no Mães pela Diversidade. E só uma última coisinha que eu queria apontar do que você falou, é que, de fato, parece que a gente aceita de verdade quando a gente sai do armário, né, Washington? Enquanto Sim. Você está ali só conformado, só convivendo, como você falou, você não aceitou, né? Não. O que você acha, Silvio? Eu acho assim, que nem essa militância, você estava falando, eu estava me lembrando, há 2 anos atrás, na época do Natal, a Silvino, uma ativista aqui de Santos, nos chamou a minha Maria e falou assim, eu vou fazer um pouquinho antes do Natal, dia 23, dia 22, eu vou fazer um jantar para o pessoal da população de rua, gay e trans aqui em Santos. Aqui em Santos tem um histórico muito grande de população gay e trans na prostituição, né? Por conta do CAIS, por conta da quantidade de casas, de bordéis que tinha, é muito grande. E ela nos chamou, e foi o maior presente de Natal que eu já recebi na minha vida. Foi você chegar ali e, lógico, você abre aquele negócio, não vem só população trans, vem a população de rua. E Santos tem uma população de rua muito grande. E junto também vinha, né, a população trans. E você começa a conversar e você começa a perceber que um gesto de você estender a mão, de você falar com a pessoa, de você olhar no olho da pessoa, a pessoa se sente assim, que fala, ninguém nunca me olha nos olhos. Ninguém me vê. As pessoas, eu me sinto... as pessoas fingem que eu não existo, né? Ou pior, as pessoas saem da calçada e vão para o outro lado como se eu fosse fazer mal, né? E você parar e você olhar essa pessoa, para elas foi uma coisa extremamente, sabe? E isso é muito compensador. Isso é muito compensador porque você fala, nossa, né? Em que sociedade que a gente está vivendo? Sim. Em que ponto que nós erramos como sociedade? Em que ponto Sim. nós erramos a ponto de chegar a ser o país que mais mata quem não é tolerado?
Né? Quer dizer, então não é meu igual, eu não passa nem pela parte de não aceitar, é matar. Né? Quer dizer, então, isso tudo realmente é pesado, mas em compensação traz não é um conforto, traz uma certeza de estar no lado certo. Eu tenho essa certeza perfeitamente que o meu caminhar, o caminhar do Vitor me fez estar no lado onde realmente é necessário estar. É mostrar que está errado, é mostrar que tem muito a caminhar, e é mostrar para os pais, se você não assumir o seu filho, se você não sair do armário do seu filho está no mundo. No mundo não tem nada de bom para trazer para ele. Né? Exatamente. E assim, Silvia, você falou de invisibilidade, né? O pior de que ser invisível é ser visível a olhos odiosos, né? Então, Exatamente. isso é terrível, porque invisibilidade é péssimo, lógico, mas quando você é visível, como você é marcado como instrumento de manobra, sabe, de ódio, apontarem o dedo, de descarregarem tudo aquilo que as pessoas têm de mal em cima da pessoa, é muito difícil. E esse é o maior medo, né, da gente. Assim, eu vejo pelas mães, quando estou conversando com a minha esposa, o maior medo dela era esse, era a agressão, era a violência, ela nem pensava no como o meu era diferente. O meu medo, como eu disse, o meu medo era um medo egoísta, ou de um medo de o que os outros vão pensar, né? O Marcelo, o Silvio falou, você não fez um trabalho bem feito, tal, e, e esse era mais o meu medo, mas o medo da minha esposa era o medo da violência mesmo. Eu acho que esse é o medo que as mães têm, né? E que os pais precisam ter, e os E pais que continua precisam. sendo, né? E aí que Eu continuo vendo um aconteceu. relato muito comum do medo, né, da violência e tal. Não tem jeito, você ama aquele ser, né, e você vai temer por ele e tal, né. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando a gente também aceita e apoia, a gente fortalece, né, os jovens, principalmente, veja, a questão de criança, né, que o Washington falou, a gente está com uns minutinhos aqui, eu queria comentar, Washington, Silvio, se vocês me permitem, né? Mas, por exemplo, a questão, uma diferença da letrinha T, quando se manifesta como criança, é exatamente isso, porque a homossexualidade, que tem a ver com desejo, com afeto, atração sexual, vai aparecer lá na puberdade, né? Então, essa criança está com 9, 10, 11 anos para aparecer. Mas a identidade de gênero, que não tem a ver com a orientação sexual, né? É uma outra categoria, é importante dizer, isso vai aparecer com 2, 3 anos, né? Com 4, 5, com 6 a 7 anos, essa criança tem certeza do gênero que ela é. Na grande maioria dos casos, o gênero que ela acredita que ela é o mesmo que foi atribuído no nascimento. Em alguns casos, não. Em alguns casos, ela se identifica num gênero que é o contrário, né, do que foi atribuído no nascimento. E aí as famílias sofrem com uma pressão muito grande da sociedade, porque me perguntam muito assim, mas Limão com 9 anos? Eu falei, cara, com 9, com 2, 3. É que a gente é que não conseguiu perceber a questão trans, a gente percebe algo diferente, mas não sabia da questão trans. Com 5 levamos numa psicóloga, fomos muito mal orientados, e isso ainda atrapalhou um pouquinho mais, né? Então, e hoje está tudo bem, certo? Hoje estamos felizes, né? Mas essa questão de criança, assim, a gente ainda sofre, quem é pai e mãe de criança trans, tem diversos preconceitos, mas também é atravessado por esse, né? Como se fosse assim, olha, é criança, ela não sabe o que ela quer, né? Então você está deixando, você está errado. E aí, só para frisar, que não é opção também, né? A questão da sexualidade e orientação, e a questão da identidade de gênero é uma condição. A pessoa só é, né? E isso daí. Porque isso é importante, Marcelo, você falar, porque assim,
como você falou, assim, não está ligado à sexualidade, né? Porque ah, tudo a questão de orientação, de identidade de gênero e tal, as pessoas que não convivem, não conhecem, tudo liga à sexualidade, né? E de repente, no caso de identidade de gênero, não, né? Porque assim, ela nem conheceu a sexualidade ainda, né? Ela não tem atração, enfim. É Esse é só um uma papo. criança, né? Esse é um papo Ela que está sendo criança. é um papo que a gente precisa bater e assim, e a gente vai ter chance de conversar bastante sobre isso, talvez no próximo episódio, tal, de levantar esse ponto, porque é muito difícil para a gente entender o que está passando, né, com essa criança que não se identifica com aquele, com o gênero que ela nasceu, né? E não tem nada a ver com sexualidade. Né? Então, assim, não é a coisa do mal, né? Porque a homossexualidade, a identidade de gênero é vista por muita Não foi gente. um tio, não foi um, em Washington, não foi um tio gay que o influenciou, foi Sim, porque um casal separado ficou com a mãe, e aí só faltou o pai e criaram. Tudo isso é senso comum, né? Muita gente acredita nisso, mas acho vi dois importante a gente meninos dizer beijando que na rua, por isso que eu sou gay, né? Não tem não nada a foi um ver. seriado de televisão, não foi um desenho animado, né? Não, Não foi a Globo que as mostrou. pessoas simplesmente são. Essa foi uma descoberta que eu fiz, né? As pessoas simplesmente são, né? Exato. E se a gente for ver, no reino animal, você tem as girafas, por exemplo, de cada 10 relações sexuais entre as girafas, 7 são entre machos, né? Quer dizer, tem os leões, tem os bisões, tem também entre aves, entre répteis, né? Você tem um comportamento diverso em toda espécie de ser vivo, né? Com a gente não ia ser diferente, né? Não ia Sim, ser diferente. Isso na ciência, certo? Isso no bom senso. biologicamente, sim. Né? Mas, mas o preconceito, infelizmente, ele foge à ciência, né? E a gente sempre, as pessoas simplesmente odeiam por odiar, não aceitam por não aceitar, como você falou quando você era jovem, eu também sou dessa época, a gente tem praticamente a mesma idade, nós três, dessa coisa de era comum, né? Você sair e perturbar os travestis, enfim, essa coisa machista que a gente foi criado assim. Mas graças a Deus eu vejo que os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos têm uma cabeça melhor, né? E uma criação melhor, né? E vai ter um futuro melhor para essa gente, para a raça humana, né? Claro que a gente tem muito, muito, muito que avançar. Eu acho que a, a questão da era digital deu muita abertura, né, para mostrar que existe muita coisa ruim no mundo. Mas também a gente não percebe que existe muita coisa boa também. Isso é verdade. O mundo está mudando muito da nossa época, né, Silvio? Eu também sou lá de Santos também, né? Moro em São Bernardo há 20 e poucos anos, mas sou de Santos, sou da época da General Câmara, que, como ele falou, que era uma rua inteira de prostíbulo, e por causa do cais, e, enfim. E a gente foi criado nessa coisa de machista, de olhar, apontar o dedo para o outro, enfim. Mas o mundo mudou. Né? Essa rua famosa não existe mais,
né, a maioria dos preconceituosos não são mais a maioria, apesar deles gritarem muito, falarem muito, são poucos, mas são barulhentos, mas eles não são mais a maioria. Mas a gente precisa, como pai, como sociedade, né, sair do armário e falar assim: eu tenho um filho gay, eu estou de uma família diversa, e está tudo bem. Está tudo bem, e se você não gosta, como o Silvio falou, se você não gosta, eu convivo. Mas eu gosto e amo a minha família e meus amigos. Enfim. Mas legal, gente. Acho que foi um papo legal, né? Esse é o primeiro encontro que a gente tem, a gente vai ter mais encontros, e acho que cada vez mais é importante a gente falar para o mundo, né, que nós estamos aí, nós viemos para ficar, e nós temos o nosso espaço, e respeito acima de tudo, né? Então, respeitar os nossos filhos, como eles são, respeitar a nossa família, que é uma família diferente, talvez, mas assim, mas eu digo assim, mais diferente ainda porque a gente ama incondicionalmente, né? Foi uma coisa que eu aprendi com as mães, né? Amar incondicionalmente. Então a gente tem essa família que é linda, essa família que se ama acima de tudo. Colorida. Isso, colorida, e a gente tem que falar mesmo, e assim, se não quiser ouvir, a gente grita, né? Se alguns se vai passar. Né? Como bem diz o lema, né? Sai da frente com o teu preconceito que a gente vai passar. Né? Exatamente. Não Com tem. nosso amor. Exatamente. Vamos passar e vamos seguir. Gente, foi ótimo. E chamar os pais aí, né? Isso, precisamos de pais, hein, gente? Mães, chamem cola na nossa banca aí, pais. A gente tem né, aproveitando isso, a gente tem o nosso número de WhatsApp, lá nosso grupo de WhatsApp, que está crescendo, a gente está pequenininho, mas estamos crescendo, e a gente está precisando de mais pais, né, como o Silvio, como o Marcelo, como vários pais que estão lá no grupo. É papo legal, não é papo chato lá. A gente não fala é. a gente fala de coisa legal. A gente não fala de time, nem fala de política, nem fala de religião. A gente fala dos filhos, né? E de vez em quando solta um ali, mas, não, mas ali nosso grupo é bem focado no que a gente acredita, que é no amor e na família e nos nossos filhos, né? E é isso. Então, como o Marcelo falou, a gente convida os pais aí para participarem, as mães, né, indiquem aí, falam, olha, tem um grupo de pais que vive o que você vive e vai te entender. Tem pai que aceita melhor, que foi o caso do Silvio. Tem pai que demorou para cair a ficha, mas ficou feliz que caiu a ficha, que é o Washington. Tem o Marcelo, que é pai de trans. Tem padrasto que assumiu a família com o filho e aceitou, enfim. O nosso grupo é pequeno, mas também Esse bastante... é legal também, hein? Esse é um papo que a gente Esse caso é legal do nosso amigo que é padrasto de um enteado gay. Isso. A gente tem alguns no nosso grupo, né? Então, padrasto de gay, padrasto de trans, enfim, que acolheu de uma forma muito legal, né? E os pais biológicos também, né? Que isso não faz diferença,
pai é aquele que realmente ama. Não é quem cria, mas o pai é aquele que realmente ama, né? E a gente tem nesse nosso grupo pais que não são biológicos e amam muito mais do que os pais naturais, enfim. Mas é isso, acho que foi um bom papo aí, né, Marcelo? Obrigado, Silvio, obrigado, Marcelo. Nossa, foi um prazerzaço estar aqui com vocês. O mesmo, Obrigado, Gabriel. pelo espaço aí. A hora passou até, foi rápido demais. Podia demorar mais. Né? Foi muito bom. É? Foi muito gostoso. Então, obrigado aí a todos e vamos lá, né? Levantando o peito também, aqui, ó. Estamos aqui. Ah, isso aí. É isso E com aí. a minha canequinha colorida, que a minha canequinha colorida. Essa canequinha, cada vez que você ia lá tomar, eu ia falar, olha. Verdade. É isso aí. Um abraço, meus queridos. Fica Lute como uma mãe, né? Isso, lute como uma mãe. Vamos lutar como uma mãe. Com certeza. E muito obrigado mais uma vez aí pelo tempo de vocês e obrigado pelo Mães por dar esse espaço para a gente, né? Então, o pai, né, poder falar dentro de um coletivo importante que é o Mães, a gente ter também esse espaço de pais podendo falar foi muito legal. E esse é o primeiro de muitos, né? E a gente tem muita coisa para conversar. Tem coisa aí, a questão do trans, a questão dos padastros, que a gente já levantou. Tem muita coisa aí para a gente falar. Um beijo no coração de vocês aí. Marcelo, obrigado. Silvio, obrigado. Gratidão sempre. E tamo junto.